O estado de flow. Esse é o assunto que queremos tratar com você aqui. Eu quero fazer uma relação entre o estado de flow e a meditação. Essa é uma abordagem nova aqui para você. Qual é a relação entre o estado de flow e a meditação? Qual é a relação entre esse assim chamado estado de fluição ou de fluxo? Esse fluir com o que está aqui presente nesse momento, se permitindo uma completa liberação de todo o seu potencial, como acontece dentro dos esportes, todo o seu potencial técnico para uma performance de excelência. Então, a grande procura por esse assim chamado estado de flow é porque os atletas conseguem estar num estado de atenção, de envolvimento, de totalidade com o que ocorre ali, com o que acontece ali. Isso é algo tão completo que o sentido do self, o sentido do eu, desaparece. Então todo o seu potencial técnico acontece, se mostra. Então há uma procura desse estado de flow. Então há essa procura. Porque naquele momento, como não há o sentido do eu, o sentido do self, o sentido do ego, a qualidade psicológica, a qualidade mental e física é algo completamente inusitado. Naquele momento, o atleta está completo. Ou a pessoa em qualquer uma outra atividade, pode não ser atletismo, pode ser na arte, ou numa atividade mesmo trivial, uma vez tocada por esse estado de flow, ela fica de uma forma diferente. E ela tem o máximo dela mesma ali. Então há essa procura, há essa busca pelo estado de flow. E eu quero trazer uma abordagem nova sobre isso aqui. Diferente da psicologia positiva. Eu quero lhe revelar que isso não é novo. Não há nada de novo nisso. Os sábios de todos os tempos, eles vivenciam isso. Não como um estado que aparece e desaparece. Não como um estado psicológico. Não como um estado físico. Mas como o natural estado de ser, que é a consciência. Eu tenho chamado isso de real estado de flow, para diferenciar desse assim chamado estado de flow. Porque o que se conhece em psicologia é um estado que aparece e desaparece. Sendo um estado que aparece e desaparece, o que nós temos aí é só uma fragrância, uma amostra do perfume. Não é o perfume. Então nós chegamos com a psicologia até esse ponto. E esse ponto é uma fita olfativa, onde você tem ali a fragrância do perfume, o encantamento, estar encantado com aquele perfume. Nossa abordagem aqui é um pouco diferente disso. Eu quero lhe dizer que isso não é algo estranho dentro da visão dos sábios, já há milênios.
Isso por quê? Porque o seu estado natural, que é consciência, nesse estado não há o sentido do ego, o sentido do eu. Na ausência desse sentido do eu, não há nenhuma interferência psicológica de uma identidade presente aqui e agora na experiência. Independente de estar usando essa energia, esse poder para realizar uma atividade atlética ou artística ou de outro tipo. Seu ser, você em seu estado natural, é esse estado de fluição. É esse estado de fluir com a vida, de ser um com a vida como ela é, como ela se mostra. Eu tenho chamado aqui de estado natural. É o sentido de consciência livre do sentido de separação entre você e a realidade, entre você e a vida, entre você e o que acontece. A diferença é que não estamos falando de um estado, estamos falando do fim, na verdade, de todos os estados. No ego, tudo que você conhece são estados. Alguns são positivos e outros são negativos. Alguns são bons e outros são ruins. Os estados que o sentido do eu, do ego, o sentido de pessoa conhece, de uma forma ordinária, de uma forma comum, no seu viver, esse sentido do ego, ele ou está de mau humor ou de bom humor. Ele ou está alegre ou triste. Ou ele está sempre nesse ou naquele estado. Então há essa bipolaridade. E há esses aparentes estados neutros, que também são aparentes, porque nunca, dentro do estado egóico, você, como uma pessoa, está livre de algum tipo de estado, de alguma qualidade de estado. Quando você entra no estado de flow, isso desaparece. Então algo novo surgiu. Mas depois você volta. Seu natural e comum estado. Ou eu diria, o seu comum estado, que você tem assumido como sendo o seu natural estado. Isso volta. E quando isso volta, não há mais o estado de flow. E você tem que trabalhar de novo os passos para obter de novo o estado de flow. É aqui que esse trabalho lhe aponta algo além disso. Além do ego. Além desse comum estado que você tem como sendo o seu estado natural. Eu aqui falo para você a respeito da possibilidade, relato aqui com você, trato com você, esclareço a você a respeito da possibilidade da realização do seu ser, que é o seu natural estado. Esse seu natural estado é o real estado de flow. A vida como ela é. O que acontece está no lugar. Tudo é o que é. Não há nada de especial nisso. O que há de inusitado, de novo, de extraordinário, entre aspas, nisso, é simplesmente o seu ser, que é amor, paz, liberdade, felicidade.
inteligência, compaixão. Então, esse estado natural é o seu estado natural de fluxo. É o seu estado natural de ser, aqui e agora. Sem esse sentido do eu, sem esse sentido de separação. Eu comecei a falar sobre esses assuntos aqui em nosso canal porque as pessoas começaram a perguntar sobre isso. Perguntaram como é que você vê essa questão do estado de flow? O que é para você o estado de flow? E aí fui perceber que o que eles chamam de estado de flow é simplesmente o seu estado natural se revelando naquele dado momento. Então, quando o atleta está por inteiro e completo naquela atividade, ele nem sabe explicar como isso acontece. De repente, há um sentido de totalidade presente e esse sentido do eu desaparece. E ele já está no estado de flow. Só que não disseram para ele que o estado natural de ser dele já é o estado de flow. Esse é o seu estado natural. Você vive em seu ser num estado de fluxo com a vida como ela é. O único problema que você tem, sendo você um atleta ou não atleta, a única diferença é que quando você está envolvido com o ego, preso a uma ego-identidade, uma identidade ilusória na experiência aqui e agora, você não está fluindo, você não está no fluxo. Você está se separando da vida como ela é. E, naturalmente, vivendo os conflitos para uma identidade pessoal ideologicamente produzida pelo pensamento, por esse condicionamento, por esse modo de se ver o mundo e ver a vida. Então, esse modo de ver egocentrado é o sentido de ilusão, de separação. Então, não há esse estado de fluxo, não há esse fluir, não há o estado de flow. É simplesmente isso. Aqui, quando eu trato com você do estado do despertar espiritual, da iluminação espiritual, estou tratando com você do estado real de fluxo, do estado real de flow, um estado livre do ego, livre desse senso de separação e, portanto, livre do sofrimento, livre do estresse, livre da ansiedade, livre da depressão, livre do medo, livre do desejo. Essa é a beleza do estado de ser. Essa é a beleza do real flow, do real fluxo, do seu divino estado de iluminação espiritual. É aqui que o trabalho de meditação se faz necessário. E aqui eu tenho diferenciado também, dentro do canal, daquilo que é conhecido ou tem sido conhecido como práticas de meditação. Notem o que eu estou dizendo aqui para você. As pessoas recorrem a práticas de meditação porque elas não conseguem dormir. Então, existe essa questão da insônia, essa questão do estresse, essa questão
da não qualidade, de uma má qualidade de vida nas relações, na relação com ela mesma e na relação com o outro, na relação com o mundo. Então elas recorrem à meditação, mas como uma prática terapêutica. E é maravilhoso, e é excelente. A meditação, nesse sentido, é de grande ajuda. Existem inúmeros estudos que comprovam isso, e quando você realmente começa a praticar a meditação guiada para dormir, para desestressar, a meditação guiada para a ansiedade, para a depressão, ela lhe ajuda a lidar melhor consigo mesma, com o outro, com o mundo, com os negócios, a produzir melhor no trabalho, a lidar melhor com a questão das atividades esportivas ou artísticas. Então, em todas as esferas, em todas as áreas, a meditação é de grande ajuda. Agora, eu me refiro aqui àquilo que as pessoas chamam de meditação. Eu chamaria isso de meditação terapêutica. Eu chamaria isso de meditação, comum meditação. Aqui eu não me refiro a isso, eu me refiro à meditação no sentido da yoga, no sentido do hinduísmo, do budismo, do cristianismo dos primeiros séculos, a arte da contemplação, a arte de ser um com a vida agora, aqui, nesse instante. Essa é a proposta da meditação, da real meditação, como eu tenho chamado. Então, a real meditação é o contato com a realidade do seu ser. Agora, aqui. Não é um estado, não é um tratamento, não é um cuidado terapêutico, não é algo que vai melhorar, não é o que vai lhe permitir uma condição de melhora psicológica para poder dormir, para poder se relacionar, para poder viver sem estresse, para poder viver sem nervosismo, sem ansiedade, sem depressão. Aqui quando eu trato da questão da meditação, que é esse contato com a realidade do seu ser, estou falando de algo muito além disso, muito superior a isso. Enquanto você está numa determinada prática, você melhora. A tendência é ir melhorando, mas aquilo não desaparece. E aqui, quando eu me refiro à real meditação, eu estou me referindo a algo além do sentido do ego, do sentido de uma identidade ilusória aqui e agora, nessa experiência. E quando não há ego, não há estresse, não há insônia, não há ansiedade, não há depressão, não há nervosismo, não há desejo, não há medo. Isso é iluminação espiritual. Isso é o despertar de sua natureza divina. Aqui nos deparamos com a realidade do seu ser, que é Deus. Essa unicidade, essa união, como é chamado na yoga, essa união, que na realidade é a unicidade. Quando falamos da realidade do seu ser, estamos falando dessa realidade que nunca se separou.
Então não se trata bem de uma união, mas da consciência de que nunca houve qualquer separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e a suprema realidade. E quando isso está presente, você está além de todos os estados. Você está além do estado de meditação, dessa meditação comum, dessa meditação tradicional, dessa meditação que se pratica. Você está além do estado de flow, como um estado que aparece em alguns momentos e depois desaparece, e você volta a ser a mesma pessoa. Você precisa reconhecer aquilo que você é, aqui e agora. Então, dentro da ciência da yoga, e eu tenho falado muito sobre isso no canal, porque está perfeitamente dentro do contexto do nosso trabalho aqui, para essa iluminação espiritual, para esse despertar espiritual. O reconhecimento desse poder faz com que esse poder acorde, desperte e possa assumir esse corpo-mente. Então você se reconhece como sendo quem você é, sendo quem você nasceu para ser. Então, quando esse poder floresce, e na yoga isso é conhecido, e na ciência milenar da Índia, isso é conhecido como o poder da Kundalini. É quando isso que está adormecido dentro de você acorda, desperta. Então essa energia assume o corpo e a mente. E eu estou falando não aqui dentro de uma metáfora. Eu estou falando que é literalmente assim. Há um poder dentro de você. E esse poder, quando ele desperta, que é o poder da Kundalini, quando Kundalini desperta, quando há o despertar da Kundalini, há uma mudança física na própria estrutura desse corpo-mente. Há uma mudança nas próprias células cerebrais, nesses neurotransmissores. Ao despertar de algo dentro do cérebro que está adormecido nas pessoas comuns, porque elas não se reconhecem, elas não sabem a verdade sobre quem elas são, elas não se dão conta delas mesmas. Então, há uma mudança nessa estrutura física, cerebral e nessa estrutura toda psicológica. Essa mudança ocorre em razão do despertar da Kundalini. Quando essa mudança ocorre, uma inteligência, e eu falo uma inteligência, o que não é bem a linguagem que deveríamos usar aqui. Eu diria que a inteligência, com artigo definido, a inteligência real desperta. Essa inteligência real não é uma inteligência, é a inteligência. Nessa inteligência está o poder de lidar com a vida, de acolher a vida, de se mover na vida, sem conflito, sem contradição, sem escolha, sem medo, sem desejo. Não há o sentido do eu. Agora decidindo, resolvendo, escolhendo. A vida está acontecendo. Um poder assume esse corpo-mente, dizia Ramana Maharshi, na iluminação. E não é mais ele. São palavras de Ramana Maharshi. Agora é esse poder que faz tudo. Então há essa beleza, há essa graça,
a essa verdade. Então, o real estado de flow acontece em razão dessa real meditação. Nesse vídeo, nós estamos entrando em detalhes sobre a meditação. Você tem aqui no canal essa questão da meditação, como eu abordo. Nós temos uma playlist aqui sobre a real meditação. Como se realiza isso? Se isso é algo importante para você, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, venha participar de um dos encontros online ou presenciais conosco, ou um retiro, ok? Valeu pelo encontro e a gente se vê no próximo. É aqui que você se vê dentro de uma condição onde você começa a desconfiar que há algo errado com esse modelo psicológico de existência que você carrega. Ou seja, você começa a desconfiar que essa condição